Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nossos queridos romeiros que visitam o santuário, querido Frei Caio, hoje celebramos a visita dos 3 Reis Magos ao Menino Jesus na gruta. Foi um evento histórico registrado em atas lá na Prefeitura de Jerusalém. Foi um grande evento de centenas de dromedários e camelos, de pessoas estrangeiras, pagãos do Oriente, que junto com os 3 Reis Magos vieram adorar o Menino Jesus como Deus. Tá bem? Nós celebramos Epifania do Senhor, chamada a celebração de hoje. Antes do Frei dar a mensagem de hoje, eu peço licença a todos, o Frei vai explicar o que nós celebramos hoje e os sentidos simbólicos de tudo dos elementos da celebração de hoje. Pode ser? Então vamos começar, só explicar mais ou menos, a gente está por dentro. Epifania, a palavra epifania significa manifestação. O que é? É o abrir-se de Deus a todos os povos. Jesus sai do âmbito judaico, ele é de Israel, judeu, Jesus é judeu, e se abre como salvador de todos os povos, da humanidade toda, tá bom? Quais eram os 3 Reis Magos? Melquior, que significa meu rei é luz. Gaspar, que significa aquele que vai inspecionar. E Baltazar, que significa Deus manifesta ao rei. O que eles eram? Não eram magos de magia, magia é coisa ruim. Eles eram sacerdotes pagãos, estrangeiros, do Oriente, da região da Pérsia, hoje Irã, né? Eles eram dedicados à ciência astronômica. Cuidado aqui, não é astrologia horóscopo. Astrologia horóscopo é coisa ruim. É astronomia, é ciência boa, que estuda os astros, o cosmos, o universo, tá bem? E eles oferecem 3 presentes para Jesus. Ouro, que significa que Jesus é rei. Incenso, que significa que Jesus é sacerdote. E mirra, que significa que Jesus é profeta. Por quê? Mirra é uma erva do Oriente que fazia aquele perfume, bálsamo, que embalsamava os mortos. Como os profetas todos eram mortos, então ele oferece mirra para Jesus, dizendo: Jesus, você quando crescer vai morrer na cruz. O profeta que vai morrer, o Salvador, significa que ele vai morrer, tá bom? Então essa é mais ou menos a explicação do que celebramos hoje. Agora sim, presta atenção que o Frei vai dar a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é a seguinte, ó. Na visita dos 3 Reis Magos, nós temos os 3 reconhecimentos de que Jesus é o único Deus verdadeiro que existe. Você vai repetir. Na visita dos 3 Reis Magos, nós temos os 3 reconhecimentos de que Jesus é o único Deus verdadeiro, tá bem? Primeiro, o universo todo, a natureza, a criação, criaturas, está reconhecendo Jesus como o único Deus verdadeiro. Segundo, todos os povos e culturas que existem no planeta, no mundo, está reconhecendo que Jesus é o único Deus verdadeiro. E terceiro, o coração humano está reconhecendo que só Jesus é o único Deus verdadeiro. Tá bem? Essa é a mensagem de hoje. Agora vamos entrar nas leituras e entender melhor esses 3 reconhecimentos. Que Jesus é o único Deus verdadeiro. Olha, primeiro, o universo todo, a natureza, a criação, está apontando: esse Jesus é o Deus verdadeiro. Os magos disseram: onde está o rei que nasceu? Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Aí a estrela guia ia adiante deles, até parar em cima parou em cima da onde? De quem? Do menino Jesus. A estrela guia apontou para Jesus, parou em cima de Jesus. O que significa isso? Qual o sentido simbólico? Que toda a natureza criada está apontando que Jesus é o único Deus verdadeiro, tá bom?
Eu peço por gentileza que vocês façam a experiência hoje à noite. Não, hoje à noite não, que está meio frio, né? Numa noite de calor, quando aparecer pernilongo na hora de dormir, fica zzzzinho no seu ouvido lá, tá bom? Vocês vão acordar, acender a luz, só que não pode matar o pernilongo, tá bem? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o pernilongo pela asinha dele. Está voando ali, vocês pegam a asinha e tem que ser pernilongo fêmea, porque a pernilongo fêmea é mais inteligente que o macho. É sempre assim, tá bom? Você pega o pernilongo fêmea pela asa, sem matar ela, tá bem? Depois você pergunta para o pernilonguinho, pernilonguinha fêmea, quem que é o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, que te criou? Quem é o Deus que te criou? Ele vai responder, você põe no vídeo, ele vai responder, Jesus, Jesus. Bom? Então vocês façam a experiência, uma noite de calor, não pode matar o pernilongo, tá bom? Bem, vamos fazer outra experiência aqui. Olha aqui, ó. Como é que chama essa planta mesmo, seu Jorge? Antúlio. Nós estamos ao vivo, missa transmitida para o Brasil todo pela TV Frei Galvão, tá bom? Eu vou perguntar para o Antúlio quem é o único Deus verdadeiro e que criou ela. O único Deus que existe que criou. Quem criou ela? Oi, Antúlio, tudo bem? Não vai me deixar na mão hoje aqui, está transmitido aqui, né? Antúlio, quem é o Deus que te criou? Foi Jesus. Responderam aí, né? Tá bom? Mas, Frei, você fica falando isso na homilia, que Jesus é o único Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, e como é que fica o diálogo interreligioso? Como é que fica os outros deuses, outras religiões? Não, mas eu não tenho culpa de nada. Sim ou não? Eu não tenho culpa. Eu tenho culpa de que a estrela guia parou em cima de Jesus? Então eu não tenho culpa de nada, tá bom? Bom. Segundo reconhecimento, todos os povos e culturas estão apontando que Jesus é o único Deus verdadeiro. Olha, o Salmo diz: as nações de toda a terra hão de adorá-lo, ó Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é o Salmo, tá bem? Paulo em Efésios diz a mesma coisa. Os pagãos, outros povos e culturas, são também admitidos à mesma herança e associados à mesma promessa de salvação operada em Cristo, tá bom? Então Jesus morreu para todo mundo. O que isso quer dizer? Significa que Jesus e o Santo Evangelho cabem perfeitamente na diversidade de diferença de culturas e povos que existe, sem machucar, sem ferir, sem matar a cultura. Então, repetir, Jesus e o Santo Evangelho cabe perfeitamente em todos os povos e culturas, sem matar a cultura, sem ferir a cultura. Vocês concordam ou não? Jesus é universal, o Evangelho também, tá bom? O Frei vai dar um exemplo para entender melhor. O Frei vai pegar uma cultura que é quase diferente da nossa, que é o lado oposto do Brasil. Qual que é o país que fica lá do outro lado do mundo? Japão, que eu sou neto de japoneses, né? Vovô e vovó veio criança no segundo navio, desceu em Porto dos Santos. Meu pai, que está assistindo, seu Mário, nasceu em Bauru. Minha mãe nasceu em Lins. Eu nasci em São Paulo, né? Então a gente é descendente de japonês. Antes de eu ser padre, eu trabalhei 10 anos no Japão, nas fábricas, porque eu estava desempregado aqui no Brasil. E lá fiz uma experiência bonita, aprendi muita coisa lá com a cultura japonesa, que são os meus antepassados, né? Quando eu cheguei lá no Japão, uma coisa interessante já me despertou. O que me chamou a atenção mais lá no Japão foi como eles são parecidos. Japonês, você olha para todo mundo assim, é tudo igual. Então, japonês é tudo igual. Você olha assim, não sabe qual a diferença do outro, tudo igual, né? Não, estou brincando, brincadeira, né? Vamos entrar. O que mais chamou a atenção na cultura japonesa é o respeito que o povo japonês, isso é cultural deles,
o respeito que ele tem pelo outro, pelas ideias do outro, religião do outro, pela natureza. Ele sempre mantém uma distância respeitosa pelo outro. Ele faz tudo para não fazer mal para o outro, só que isso é da cultura deles. Ele faz de tudo para não atrapalhar, incomodar o outro. Isso faz parte da cultura do Japão. Tem o respeito, principalmente pelas pessoas idosas. Os idosos, você vê adolescente no metrô, no ônibus, tudo respeitando os idosos, com carinho, né? Assim, tá bom? Isso é cultural. Só que esse respeito pela natureza, pelo próximo, isso é cristão, sim ou não? Então, olha que interessante, no Japão é só 0,42% de católicos, só é pouquinho, 0,42% de católicos só. Só que eles têm um comportamento, um testemunho de cristão sem ser cristão. Deu para entender, né? Para dizer que Jesus e o Evangelho cabe perfeitamente em todos os povos e culturas, sem ferir, sem matar a cultura local. Deu para entender, não? Tá bom? E para terminar, o terceiro reconhecimento. O coração humano reconhece que só Jesus é o único Deus verdadeiro. Olha, Mateus diz: ao verem a estrela sobre o menino, olha que bonito, os magos sentiram uma grande alegria. Quando os magos viram o menino Jesus, a estrela aqui em cima, os magos sentiram uma grande alegria. Isaías diz: levanta-te, alegria, acende as luzes, porque chegou a tua luz. Esta alegria, este levanta-te, significam que o menino Jesus é aquele por quem todo ser humano anseia, busca, se preenche. Só Jesus dá sentido à nossa existência, por isso que ele sente alegria. Então o coração humano reconhece que Jesus é o único Deus verdadeiro. Deu para entender? Eu vou explicar o melhor. Na prática é isso daqui, ó. É dizer que todo ser humano que nasce, todo ser humano, ele já nasce em busca de Jesus. Nesse exato momento, um bebezinho está nascendo lá em Nova Guiné, na Oceania lá. Ele já nasce em busca de Jesus. Deu para entender ou não? Então todo ser humano já nasce em busca de Jesus. Só que conforme ele vai crescendo, dependendo do contexto e do seu livre-arbítrio, aí ele vai optar por Jesus ou outros deuses ou nenhum Deus. Mas todo mundo já nasce em busca de Jesus. O coração humano reconhece Jesus como Deus verdadeiro. Tá bom? Vocês sabem por que o bebezinho nasce chorando? Todo bebezinho nasce chorando. Vocês sabem por quê? É porque o médico dá um tapinha lá, né? O médico dá um tapinha. Bom, fisiologicamente, a gente explica que o bebê nasce chorando porque o médico dá um tapinha para estimular o músculo do diafragma para já respirar e aprender a respirar, senão ele morre, né? Então já nasce chorando para respirar, tá bom? Bom, isso é uma explicação fisiológica, médica, tá bom? Mas não, todo bebezinho já nasce chorando, por quê? Porque ele nasce chorando assim, faz assim, ó. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, cadê Jesus? Então ele já nasce chorando, fala, cadê? Procurando Jesus, tá bom? Queridos irmãos e irmãs, os magos viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se e o adoraram. Um dia que todo mundo, que todos reconheçam que o menino Jesus é o único Deus verdadeiro, o Deus universal, o Deus de todos e para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,